Muito bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, diretamente dos estúdios da Contabyte aqui, o ContaCast hoje com um convidado muito especial, meu amigo, foi sócio do FAR Clube, parceiro, um menino jovem da contabilidade que eu admiro bastante, Arthur Bettini da Croma Contabilidade. Beleza, Robinho? Arthur, tudo bem, meu querido? obrigado por te receber aqui, cara. Prazer estar aqui participando desse bate-papo contigo, cara. Puta. Uma honra estar aqui. A gente marcou algumas vezes, não deu certo ano passado, né? Acontece, agenda de contador, você sabe como é, não é fácil não, né? E a gente com um monte de evento acontecendo, Nem me fale. eu, você, etc. Oh, mas deu pra estar junto lá em vários eventos que a gente conseguiu se trombar e bater um papo também. Foi bom, foi bom. Foi legal, foi bacana. Arthur, e aí? Ó, aqui a gente convida as pessoas para participar do ContaCast, a gente tem eu falo que é um propósito, de convidar pessoas que a gente gosta e que entende que são empreendedores. E você eu vejo dentro do segmento da contabilidade, você, o João Pedro lá de São José dos Campos, vejo vocês assim, o Pedro, que é seu Pedro, que é também de Santo André, né? Sim, ele é de São Paulo, Ele é mas de São tá Paulo, perto, tá próximo ali. Tá sempre Tá junto bem com próximo. você. São jovens promissores na contabilidade, né? E você é um sucessor de um escritório de contabilidade. Conta um pouquinho para nós da sua história. Você agora é Croma Contabilidade, Agora é mas Croma. aí às vezes numa falha nossa ou num lançamento, do nosso nome, quando ele não tá muito certo e escolhido direitinho, dá um probleminha que deu pra você. Exato. Conta aí que é importante Na verdade, quem tá começando. Na verdade, pra quem tá começando já fica, né, até a dica, porque a gente tem um escritório, querendo ou não, há 25 anos, um escritório familiar, já big vem com uma história. mega história, e De repente, de repente a gente recebe uma notificação avisando que um outro escritório no sul do país registrou a marca, né? que possivelmente é mais novo do que vocês, mas registrou antes, bem né? Bem possível, ele tem menos anos ali de mercado, mas ele acabou registrando antes da gente, foi um erro nosso que a gente acabou deixando passar. Então hoje a gente está aí atuando como a Croma Assessoria Contábil, né? E isso agora fizemos a coisa certa, registramos a marca de primeira, já demos entrada no processo, foi a primeira coisa. Hora que a gente já desenvolveu o nome, que o nome tem aquela questão do desenvolvimento, com significado, com acrônimo, enfim. E a primeira coisa que a gente foi ver quando a gente decidiu o nome, falou, vamos registrar. Explica pro pessoal por que é Croma Contabilidade. Achei interessante quando você falou pra mim. A Croma, na verdade, ela tem um acrônimo, tá? Que é comprometimento, responsabilidade, otimismo. Cara, eu vou ter que dar uma olhadinha, mas é comprometimento, responsabilidade, otimismo, tem um ponto de proatividade e... É tudo que a gente tem na nossa escada aqui. Você viu a escada que você subiu aqui na Contabyte? Ela tem um acrônimo bem grande, tem um estudo, a gente tem um material de estudo por causa desse nome, então tem bastante coisa envolvida no nome da Croma. Mas a primeira coisa que você falou que é o compromisso, o contador tem um compromisso, né? Sim. A gente tem um compromisso com a sociedade, em orientar as pessoas em como pagar regularmente seus impostos, como ajudar a ganhar dinheiro. E a gente tem um compromisso também de educar as pessoas, né? Esse compromisso Porque o empresário contábil é que nem hoje, 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas, Sim. certo? Certo. Então, de cada 10 empregos, 7 estão numa micro e pequena empresa. Quem cuida dessas micro e pequenas empresas? O próprio empresário e as contabilidades. As contabilidades, né? Então aí vem o nosso compromisso. Achei Exato. legal quando você falou Croma, você falou do compromisso, a responsabilidade. Na verdade, nós temos... Eu não dei nem sequência pro final, e talvez você também não, porque é muito forte quando você fala Croma e fala compromisso, responsabilidade. Isso. O cara não quer nem com a continuidade, porque você já tocou, verdade, você já tocou. Na verdade, a gente sempre, quando a gente desenvolveu o acrônimo, a gente sempre foca mais no compromisso e na responsabilidade. Porque se você for parar para pensar, hoje, qual o volume de empresas que são abertas por dia? Qual que é o volume de CNPJs que são abertos aí por dia? E quantas dessas pessoas estão saindo de um CLT, nunca empreenderam na vida, não sabem como empreender? A gente precisa dar uma força para essa pessoa. A gente tem até Educar. Exato. Tanto é que na missão que a gente apresentou até para os nossos colaboradores,
A missão da Croma é educar o empresário para ele ter sucesso. Entendeu? Por quê? Quando a gente educa esse empresário, automaticamente, além de nós elevarmos o nosso nome, imagina a gratidão que esse cara vai ter. Você mexeu na vida dele, você mudou a vida dele. E hoje nós estamos até com esse projeto, quando a pessoa vai abrir a empresa, a gente fala do projeto que a gente chama de incubadora, onde a gente ajuda o cara a estruturar toda a parte da empresa dele. Desde o quê? Desde busca de mercado, pesquisa de fornecedores. Você faz isso? A gente faz isso, é um serviço que a gente oferece lá. Um serviço à parte. É um serviço à parte. Porque às vezes o cara aparece pra gente muitas vezes. Cru, né? Cru. Ah, eu quero abrir uma empresa de autopeças. Ah, tá bom, você vai comprar da onde? Ah, não sei, meu amigo revende peça. Não, mas espera lá, seu amigo revende peça, mas como que funciona? Ele tem firma aberta, ele tem preço bom, ele te dá condição de pagamento? Ah, não sei. Eu falei, então, às vezes, será que ele é o melhor fornecedor para você? Ele vai ter preço? Então, a gente faz todo esse estudo de mercado. Isso é uma coisa que a gente quer ajudar muitas pessoas com isso. Então, é um projeto que a gente tem na Croma. A gente faz isso aqui na Contabyte. Legal. E você deu uma boa ideia, né? Na vida, né, nada se cria, tudo se copia, né? Então, nós vamos copiar essa ideia sua aqui. Cara, legal, tem um que produto se à precisar parte. de ajuda, a gente também dá uma força. Porque é um produto à parte mesmo, Sim, né? sim. Uma coisa fora da contabilidade que as Exato. pessoas precisam, né? Exato. Então, às vezes, o cara não vai saber, porque cai muita gente de paraquedas lá querendo abrir empresa porque está saindo do serviço, não quer empreender de alguma forma, mas às vezes não tem nenhuma base, não sabe do mercado. Tem cliente meu que ele abriu loja de materiais cirúrgicos, né? Eu tenho um cliente que ele é de materiais cirúrgicos. Ele abriu uma loja nova em frente a um hospital, onde o vizinho dele tem 30 anos no mesmo local. Eu falei, olha, eu acho que você faltou um pouquinho de pesquisa de mercado. Estratégia, né? Tá. Eu achei a sua estratégia de estar perto do hospital é excelente, você vai ter público ali. Só que do lado do seu concorrente direto, que está ali atuando há 30 anos, que tem clientes fiéis, os caras... É muito difícil você conquistar uma carteira. Talvez se você procurasse um hospital que não tivesse uma loja, faltou você visitar o espaço, visitar a movimentação... E isso é o que a gente... E prejudica os dois, né? Exato. O negócio dele e o do outro, né? Entendeu? Então, assim, tem muita gente que não... Eles têm que parar para pensar nisso um pouquinho. E eles, às vezes, agem por impulso, agem por emoção, né? E acaba abrindo uma empresa no susto. Tem um rapaz que ele chegou comigo, ele é um rapaz, ele tinha 19 anos. Não, eu sou empreendedor, eu quero empreender porque... eu faço dropshipping. Falei, cara, maravilha, isso é muito legal de trabalhar. Você já tem o site? Ah, tô desenvolvendo. Bacana. Você já tem clientela? Você já separou os produtos que você vai trabalhar? Isso eu batendo um papo com ele, né? E ele pegou e falou, não, eu tenho tudo desenhado na minha cabeça. Deu 2 meses, ele abriu a empresa, deu 2 meses, eu acompanhando o desenvolvimento dele. Eu olhei para ele, eu falei... Ele olhou para mim, na verdade, depois de 2 meses e falou que iria encerrar a empresa. Eu olhei para ele com a maior sinceridade de mundo e falou, eu te aconselho a fazer o mesmo. Por quê? Em 2 meses ele não terminou o site, ele tinha 3 produtos dentro do site dele e não acabou em nada. Porque dropshipping você ganha no volume. Você não consegue ganhar, por exemplo, em uma venda você não vai ganhar um absurdo de lucro. Isso não vai acontecer. Porque o maior custo vai ser o próprio produto, você vai ganhar em cima dele. Mas o legal é que você tem esse sentimento que muitos de nós contadores temos, não são todos, né? De ajudar o cliente a estruturar o negócio, a ter um plano de negócios, a ele poder caminhar com mais... Porque eu falo, se o cliente vai bem, o contador vai bem. Exato. Né? Então tem essa reciprocidade. Mas, Arthur, conta pra mim. Lá na Organize, que agora é Croma Contabilidade, você tá lá... Conta um pouquinho da sua história. Você tá lá desde quando? Eu sei que sua mãe que... E minha mãe sempre foi a... Manda um abração pra ela aí, pô. Pode mandar. Um abraço pra minha mãe aí, que sempre esteve comigo. Ela sempre me incentivou aí na contabilidade, por mais que eu já fui muito cabeça dura com esse assunto. De não querer participar? De não querer participar. Hoje a minha irmã é a cabeça dura, ela não quer participar de nada, ela não quer saber também.
E um beijão para as duas. E um beijão também para minha esposa que tá lá, tá sempre do nosso lado, sempre apoiando nas estratégias e sempre trazendo também novas Também ideias. trabalha na empresa? A minha esposa trabalha na empresa. Que legal, A minha hein? esposa trabalha na empresa também. Que legal. Ela... Conta aí, mas antes de você, não pode falar dela, mas assim, mas antes de você entrar na contabilidade, por que você resistia? E aí você entrou, o que mudou? É assim, quando você é jovem, uma criança, você quer, tudo que você sempre sonha é ter a sua independência. Sim. Certo? Eu, como toda criança, todo jovem em fase de crescimento, gostaria de ter a minha independência simplesmente para sair com os meus amigos. Você tá quantos anos hoje? Hoje vou completar 28 agora em abril. Puta, muito novo. Então, eu, como jovem, queria ter essa independência, eu queria ser independente, eu queria ter o meu dinheiro, né? Sempre quis isso. E no começo, eu tinha de 13 para 14 anos na época. O que você arrumaria de empregos com 13 e 14 anos? Cara, não muita coisa, office boy ou algo do tipo. E na época a minha mãe ainda... Não sei nem se sei também se nessa época que você está falando que você é tão jovem, se existia ainda office boy, né? Porque não, é uma profissão em existia. extinção, né? Acabou, não, existia ainda. Ah, tá. E na época a minha mãe, o escritório ainda não era dela, tá? O escritório era do chefe dela, né? Do ex-chefe dela. E... Só que ela era CEO, ela que tocava, sempre foi ela que tocou, né? E... Santo André. E o que aconteceu? Eu conversei com a minha mãe e falei assim, olha, eu quero trabalhar, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso da minha independência, eu preciso sair com meus amigos e eu não quero ficar pedindo dinheiro pra ninguém, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu sempre fui assim, sempre quis ter as minhas coisas à parte e eu trabalhar por elas, né? E o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim, ela falou, olha, lá na empresa, nós estamos precisando do quê? De um office boy. Aí ela pegou, eu peguei e falei, legal, né? Pagar quanto? Aí ela falou, não, a gente... Um salário. Ela falou, não, você estuda de tarde. Eu te pago meio salário. Eu falei, beleza, demorou. Aí eu ficava contando nas mãos. Falei, putz, meio salário, dá pra eu comprar tal jogo, né? Que não sei o que, dá pra... Aí beleza, topei. Aí foi onde eu comecei a ter contato com a contabilidade. Na época, como você disse, existia o office boy, mas não era tanto volume. Era um volume um pouco mais reduzido. Só que, enquanto não tinha volume, quando não tinha volume para ir ou nos órgãos públicos ou algo do tipo, ela pegou e falou assim, ó, eu não posso ter você aqui e não fazer nada. Porque aqui não é só office boy, você tem que se destacar, porque você tem que ter mais uma função. Você está aqui pela empresa. Já te colocou no contábil já me ou no colocou fiscal? no contábil. Contábil. Já me colocou no contábil. Eu falei, tá, beleza. E, cara, eu sempre fui um cara que sempre fui muito bom em matemática. Eu sempre gostei de matemática. Eu esperava na minha escola, esperava a semana... Que retardado, né? Eu esperava a semana inteira para ter aula de matemática. Eu tinha aula de matemática uma vez por semana o dia inteiro. Aí, beleza. Comecei no contábil. Na época a gente atuava nas empresas de transporte público de Santo André, né? E onde trouxe um dos nossos maiores nichos até hoje, que são a questão dos transportes. O que acontece? Transporte rodoviário? Transporte rodoviário. Na verdade, transporte público em geral, associações em geral. De passageiros? De passageiros, tá. Isso. E o que aconteceu? Eu peguei, me desenvolvi, comecei a entender a lógica da coisa. Comecei a fazer diversos cursos pro contábil, né? Porque eu falei, eu não acho que tem sentido você estar atuando numa coisa que você não entende. Para mim, você tem que entender o que você está fazendo, senão você não vai ter resultado. Se você não entende o que você está sentado ali fazendo, você não vai ter o resultado. Acho que você assistia minhas aulas na faculdade, que eu falava isso para os meus alunos. Cara, mas é desse jeito mesmo. Principalmente quando falava do contábil. Hoje eu tô treinando a moça... Você faz um balanço por quê? Que lei que obriga a fazer o balanço? Exato. Contabilidade existe para quê? Exato. Quais são as normas? O que você está entendendo ali? Da onde vem a definição de ativo, passivo? Exato. E essa semana eu tive que meio que dar uma aula para nossa auxiliar lá a respeito disso. Porque às vezes você sente que está fazendo uma coisa, mas não está fazendo. Você está digitando por digitar. E não é simplesmente assim. Tem um sentido daquilo que vai impactar diretamente no meu cliente.
entendeu? E nessa época eu comecei a desenvolver essas habilidades contábeis e, assim, comecei a estruturei todo o processo contábil na época da empresa, né? E eu ainda bati o pé que eu não queria contabilidade. Olha que legal, né? Então, assim, depois de um tempo eu estruturei tudo, eu deixei tudo certo lá na contabilidade. Eu fui a única pessoa que conseguia fechar balanço das empresas de ônibus, porque era bem bagunçado. Muita informação, né? Era muita informação. Imagina você contar passe a passe de ônibus que era vendido na época, que era tudo em papel, assim. Nossa, Puta, cara, né? vinha Eu aqueles sei. calhamaços de documento, caixas e caixas de arquivo. Meu, era uma infinidade de Mas coisas. aprendeu, né? Aprendeu o método raiz, né? No método raiz, a gente aprendi na raça, na Raizão, pura raizão. raça, cara. Aí eu peguei, eu sempre fui um aficionado pelo mundo automotivo, né? Sempre fui apaixonado. E falava pra minha mãe, eu falei, eu não quero contabilidade pra mim, eu quero ser um engenheiro, eu quero trabalhar numa multinacional automobilística, eu quero estar nesse mundo que não sei o que. Ainda mais na sua região, né? Que é forte, né? A indústria Exato. automobilística. Meu, né? a fábrica da GM é 10 minutos da minha casa. A fábrica da GM é ali do lado. E, meu, se você for pegar o tanto que tem de distribuidor e revenda de autopeça, de coisa de automóveis... Você vai ficar o seu mundo é aquele, né? É, o mundo fala, meu, vou deitar aqui, né? Aí Beleza. Baseado nisso, engenharia... Mãe, tô trabalhando aqui, mas eu quero engenharia. Quero engenharia. Tá bom. Num determinado momento, eu também sou formado em... Eu tenho diploma internacional, tá? E na época eu falei pra ela, eu falei, olha, eu quero estudar fora. Eu não quero estudar aqui, eu quero engenharia e não quero estudar aqui, né? Eu finalizei o meu ensino médio na época nos Estados Unidos, lá na Califórnia. A famosa high school. A famosa high school. E em seguida, devido a eu tinha a gente chama de GPA lá, né? De 4.0, era um dos GPAs mais altos da escola. Você morou então na Califórnia? Morei na Califórnia. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei totalizando toda a história high school, mais faculdade, 2 anos. Caramba. É. E depois disso, Chegou lá pro Vale do Silício lá ou não? eu não cheguei aí pro Vale do Silício, você acredita? Não fui. Caramba, tava pertinho. Tava do lado, mas não fui. Não cheguei aí. O que eu cheguei a fazer foram algumas outras paradas lá. Conheci muitas outras empresas que cara, se você olhar o mundo empresarial dos caras, você fica louco. É outro... Você fica louco. É outro mundo. É outro mundo, é totalmente diferente daqui. Eu tive muito acesso. Onde eu morei foi a cidade do vinho. E eu tive muito contato com a área da administrativa, empresarial ali dessa produção de vinho. E a casa que eu morei, eles eram filho de uma das maiores plantações de vinho da cidade. Então o cara praticamente construiu a cidade lá, entendeu? E comecei a ter contato, eu comecei a entender algumas coisas de custo, de produção, toda essa parte de O americano de é preocupado produção. com isso, né? Isso, toda essa parte de custo de produção, eu tive contato para calcular um lucro, para ver, entender um pouquinho de o que você precisava de mão de obra. Foi aonde eu entendi que, na verdade, tudo é uma empresa, né? Independente do que você atua, na verdade, tudo atua próximo do formato de uma empresa comum, entendeu? Todas elas vai ter ali o seu ativo, o seu passivo, a sua receita, a sua despesa. Entendeu? Que na minha cabeça eu estava ali fazendo minha engenharia, mas fazia total sentido com o que eu tinha estudado lá atrás. Mas você tava na high school, você faz... Isso foi... Eu me formei na high school, Tá. tinha o GPA lá de 4.0, que era uma das melhores, e fui aprovado na faculdade de lá. Tá. E assim, iniciei o curso iniciou lá. a faculdade lá? Iniciei a faculdade lá. Engenharia. De engenharia. Caraca. Você entendeu? Aí eu peguei e comecei a entender... Eu tava ali naquele negócio da uva e tal, e... eu falei, nossa, mas isso tem tudo a ver com a contabilidade que eu aprendi lá atrás, lá com a minha mãe, tal, estudei. Pô, isso é legal. Comecei, eu já fiquei meio assim, né? Aí, o que aconteceu? Que eu tive um problema na minha universidade de lá, porque você tem que fazer algumas validações de matéria, né? Lá você escolhe a sua grade.
e não é uma grade estipulada pela faculdade. Você escolhe a aula que você quer. Só que para você escolher a grade que você, de acordo com o seu objetivo, você tem uma mentora. Essa mentora te indica as aulas. E eu peguei as aulas que a mentora me indicou. As minhas aulas não computou em nada. Eu fiquei muito nervoso. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu tenho um planejamento financeiro para estar aqui, e você comeu praticamente 1 ano e meio de planejamento financeiro. Você voltou pro Brasil. Volto pro Brasil. Vestibular, tal, porque não valia. Passei na FEI. Engenharia ainda, insistindo no erro, cara. Insistindo no erro. Passei na FEI, fiquei, acho que em 13º colocado. Engenharia o quê? Engenharia mecânica. Mecânica. Passei na FEI. FEI, beleza, fui fazendo tal, e voltei para trabalhar na contabilidade, né? Beleza, no que eu trabalhando na contabilidade, FEI, aí eu falei, meu, mas será que faz sentido? Aí já começou a pesar algumas dúvidas, né? E aí eu falei, meu, olhei pra minha mãe um belo dia, ela falou, Arthur, você precisa decidir o que você quer da sua vida. Porque não tá... E aí, você vai crescer aqui? Você não vai? Eu quero saber. Precisa de alguém lá comigo. Eu falei, e aí, eu quero saber. Eu falei, olha, se eu for um engenheiro, a gente vai depender muito do mercado. E comecei a entender. Na época eu andava, eu comecei a andar de Uber, não tinha carro, tal, tava andando de Uber para cima e para baixo. Cada 5 Uber que eu pegava, 3 era engenheiro. Aí eu falei, cara, isso é um sinal de alerta. Aí apareceu um processo seletivo lá na faculdade, que um empresário apareceu para fazer, né, para recrutar estagiários. Uma vaga para ganhar R$400 e tinha mais ou menos uns 50 candidatos. Falei, cara, você me desculpe, isso daqui... Muito concorrido, né? Tá muito concorrido, tá muito saturado. E outra, para ganhar R$400... E foi tudo isso da sua cabeça, não foi? Isso, não, eu não falei pra ninguém. Não foi só uma influência nada. Não. E eu comecei a perceber. Aí eu falei, meu, olha, posso te ser sincero? Realmente, talvez isso daqui não seja o ambiente correto para eu estar, porque eu tô focando em ser um funcionário concorrer a mercado, sendo que eu posso focar a ser um empresário e fornecer mercado para alguém trabalhar e fornecer emprego. Você teve essa visão ali. Isso, e falei, fornecer emprego e poder ajudar as pessoas e poder... Eu falei, meu, tá, legal, bacana. Fui contratado eventualmente de estagiário numa empresa de cabos aqui na Moca, em São Paulo. Me contrataram. Tive uma empresa muito, muito bacana de se trabalhar. E na época eu fui contratado como estagiário só para organizar algumas coisas, um serviço bem simples. E comecei a atuar na questão dos processos internos e comecei a identificar algumas coisas erradas, inclusive no departamento comercial, né? A gente notou que o quê? Vendendo, time de vendas, 10 pessoas no time de vendas. Vende, beleza, todo mundo bonitinho. O líder de vendas não queria prestar esclarecimento das vendas. Eu falei, meu, mas isso aí tá errado. Não tem processo de venda na empresa? Né? Começamos a reparar que o quê? Existia um estoque que eu era um dos responsáveis pela contagem de material, né? Junto com a operação. Eu trabalhava em conjunto lá com o diretor, a gente fazia toda a parte de contagem de material e de estoque para apurar os relatórios mensais, para ver quanto gastou de matéria-prima e apurar o custo da empresa. A gente via que não estava condizente o que produzia, o que estava lá no estoque, e do nada não tinha em estoque, não estava condizente, tinha alguma coisa que não estava batendo. Tá bom. Cheguei no dono da empresa e falei assim, ó, você tem alguma pessoa de sua confiança que tem acesso ao estoque? Ele falou, não, o nosso líder de vendas tem, ele está aqui há 30 anos, né? Eu falei, você me desculpa, tal, né? Não estou suspeitando de ninguém nem nada, mas imagina eu, estagiário, falando isso pro dono da empresa, tremendo até o talo. Falando, mas tá com esse desfalque aqui no estoque, né? Tá faltando material. Não, mas não é possível, vamos refazer a contagem. Eu falei, não, a gente refaz quantas vezes for necessário, não tem problema.
Mas assim, a gente já contou 3 vezes. Tá faltando estoque. De quando que é? Falei, ó, da data tal a data tal. Puxa as câmeras. Meu, o filho do cara tinha uma distribuidora, encostava com o caminhão, pegava material e ia, tchau. O filho do cara. O cara colocava o caminhão do cara lá dentro, carregava e tchau. E aí, e aí você percebeu que você tinha ali então a contabilidade perto de você ou não? Sim, sabe por quê? Porque eu me senti tão bem em ajudar a empresa do cara e eu comecei a pensar de novo. Eu falei, meu, tô aqui. A mente empreendedora, né? Isso, eu tô aqui e tal, mas. Meu, se eu puder não ajudar só ele, Poder ajudar mais pessoas. se eu puder ajudar mais pessoas, se eu puder ajudar mais empresas desse mesmo jeito que eu fiz, o que eu faço, né? Eu fiquei perdido. E, meu, na época eu tava tão assim focado naquela empresa que eu não. Aí a minha mãe começou a conversar comigo. Ai, filho, tô com alguns problemas no escritório, eu precisava tanto de uma ajuda, tal. Pô, vou ajudar a minha mãe. Aí eu peguei e falei, tá, legal. Minha mãe precisa de ajuda, eu sei o que ela precisa, eu sei fazer o que ela precisa. Eu vou ajudar ela. Só que é o seguinte, eu vou ajudar ela como um favor de filho ali, ou eu vou bater no peito, tomar vergonha na cara e assumir a empresa dela como uma empresa. Assumir a empresa dela como uma empresa, porque até então era aquela questão que você falou. Você se vê como empreendedor ou você se vê como apenas o CLT do seu negócio? A mente, né? Exato. Foi aonde eu virei a chave, foi aonde me pegou. Eu falei, puxa, eu tô procurando uma profissão que eu consiga ajudar outros empresários. Beleza, check na lista. Minha mãe tá precisando de ajuda como empresária. Check na lista. Check na lista. O engenheiro tá saturado, eu tô aqui como estagiário, vai fazer quase 2 anos. Não tá fazendo sentido. Mãe, vamos conversar? Vamos, filho. Eu te ajudo. Isso aqui é preto no branco. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que a gente pode mudar. Eu sei o que a gente pode melhorar. Vamos. Eu tenho a parte da tecnologia que você precisa também. Eu entendo. Vamos. Só que é o seguinte. A partir de agora eu tô contigo. Eu tô com você comigo. A gente é um suporte do outro. Um cai, os dois caem. Entendeu? Os dois crescem. Um cresce, os dois crescem. Cara, e assim Embarcou. Embarcou. De lá até hoje. De lá até hoje. Isso já tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu retornei, né? Porque até então eu estava ali indiretamente. Passei muito tempo por lá, mas já conhecia o suficiente. E embarcamos nessa, né? Na época nós tínhamos um time bem enxuto, conseguimos clientes muito legais, né? Com o passar desse tempo que eu fiquei fora, já não tinha mais aqueles clientes de associação de transportes, tinha um ou outro que manteve. Na verdade, manteve uma associação de transporte e o Diário do Grande ABC, que era nosso cliente, também manteve. Que e é o alguns grande jornal da região. Que né? é o grande jornal local. E alguns prestadores de serviço para ele, fora clientelas, né, esporádicas ou outras que não estavam envolvidas nesse meio, tinha também, né? Aí você volta para a contabilidade e quando você enxerga na contabilidade que a contabilidade mudou. Porque aí você tem uma visão da contabilidade, muito embora você morou fora do Brasil, muito embora você já tinha essa visão aí, que é uma visão mais, né, e do engenheiro, né, que é o cara que tem acho que o cara tem mais estratégia, mais facilidade com números, né? Sim. Só que contabilidade é emoção, né? Conexão, pessoas, etc. Quando que você falou assim, caramba, mano, contabilidade não é essa coisa que eu tô pensando que é, não, é diferente. Então, a contabilidade, eu achava que ia ser uma coisa, confesso que bem diferente do que eu vivo hoje, tá? Na época eu tinha uma visão de contabilidade ainda, por mais que eu tinha tomado todas as minhas decisões, eu tinha visão de contabilidade que o quê? Meu, eu vou ficar lançando, vou apurar um imposto, e eu vi que isso não é isso. Mas você foi perceber isso quando?
eu fui perceber, cara, a questão de... Pela necessidade das pessoas. Não foi exatamente pela necessidade das pessoas, mas pelo o que a minha mãe me educou, tá? Ela começou a me educar. Conforme ela foi me educando contabilmente, eu fui falando, poxa, mas se eu mostrar um relatório, porque se mostrassem pra mim um relatório com gráficos, uma coisa que fazia sentido, cara, eu ia ser muito feliz. Eu ia ser o cara muito feliz. Mas quando você percebeu que a contabilidade era uma coisa diferente, moderna, que foi em algum evento, que o público é diferente, que os contadores pensam nisso. Porque às vezes o cara acha que o contador é esse cara aqui, ó, esse gordinho de gravata ali e tal, entendeu? Sim. E não é, né? Não é. E aí quando você vai em algum evento, você começa a frequentar alguns eventos, clubes, etc, que nem o Fire, você percebe que é muito mais do que isso, né? Na verdade, a gente iniciou com isso, com a educação da minha mãe mesmo. E depois, o que aconteceu após a educação dela? Ela me levou num congresso. Você entendeu? Me levando num congresso, assistindo, cara, 3 dias de palestra com palestrantes de todos os lugares. Não importa quem seja. Independente de quem seja, eu comecei a refletir. Eu falei, poxa vida, tem muito mercado, cara, tem muita coisa. É diferente, né? Isso. Que nem eu tava falando da questão do relatório. Meu, era uma coisa que não era colocada em prática. A gente apresentava o balanço, o número e tal. Mas por que eu não poderia sentar com o meu cliente e fazer uma apresentação Você comercial? acaba se empoderando mais. Isso, e planejar uma estratégia para ele. Seria muito melhor. Seria um jeito de apresentar o que é feito com um destaque. Nada mais que isso. A gente vai melhorar o que já é feito hoje. A gente vai apresentar de uma forma que vai modificar a visão do cara. Porque não adianta eu ficar mostrando... Se eu aparecer para você hoje com um monte de número... na época era tudo cliente de faturamento alto. Imagina se eu aparecer com um balancete para você de umas 30 páginas. Você vai ver número a número para ver qual é que é? Ou você vai querer ir partir para o resultado, para saber o que... Todos vão partir pro resultado. É lógico. Então eu falei, poxa vida, então tem um outro... coisa que é um pouquinho diferente do que é feito hoje de contabilidade tradicional, né? Tem um negócio diferenciado. E é por isso que aí foi aonde, depois que eu topei o desafio, não sabia onde eu estava me metendo, topei o desafio. Aí você percebeu. Aí eu percebi, eu falei, é isso. O congresso abriu sua O cabeça. congresso abriu minha cabeça. E aí naturalmente você passa a fazer parte da gestão da empresa, comandar a empresa, etc, Isso. né? A gente se conhece aí em alguns eventos, mas aí tem um fato seu que é um fato que também é um fato relevante para quem tem e até para, sei lá, é uma experiência de vida que não foi muito legal, né? Você para a gente falar pro pessoal aí, você estava num evento, né, na Disney. Sim. E aí o escritório lá, a empresa sendo tocada Pela gestão, pela pelo gestão gestor. lá, do gestor que tá lá. De repente você tá na Disney, o que acontece? Conta pra turma aí que essa história É assim, surreal, a gente mano. tava lá, crescemos um escritório absurdamente. Na época a gente tava com faturamento bom, bacana, que até então era um time engajado, né? Que a gente julgava engajado. E aí estamos lá fazendo o nosso treinamento nos Estados Unidos e recebemos uma ligação, porque na verdade a minha esposa ficou para olhar tudo que estava acontecendo, né? Ela te ligou? A minha esposa me ligou chorando, desesperada. Falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Falou, olha, a gente tinha uma colaboradora que a gente combinou com o gestor de dispensá-la enquanto a gente estivesse viajando por algumas faltas de respeito, enfim. Decidimos dispensar. Tá. Dispensamos ela. Na sexta-feira nós estávamos lá, o gestor falou, ó, comuniquei a dispensa dela. Era uma sexta. Quando foi na segunda, a outra moça veio pedir a dispensa dela. Já esperava dessa dispensa da outra moça? Esperava, porque as duas eram bem próximas. Já esperava. Tá ok. Em seguida, no final do dia, a outra moça veio pedir a demissão. No dia seguinte de manhã, a minha recepcionista veio pedir demissão. Caramba, hein? E o nosso gestor, ao final do dia, escreveu uma carta, apresentou para a Paula. Pedindo demissão. Falou, ó, estou saindo também. A gente se encontrou sem time, no meio de um fechamento.
Descobrimos que foi-se passado a perna. Esse gestor se uniu e abriu um escritório para ele, em conjunto com um cliente meu que saiu, tá? Esse cliente tinha alguns imóveis, nós estávamos negociando esse imóvel com ele, inclusive, para a nossa sede. E esse rapaz negociou o cliente com esse imóvel por fora, sem a gente saber, uma coisa que a gente já estava praticamente fechado. Ele negociou, pegou para ele, em 2 semanas na dívida. Ele negociou, pegou para ele, montou o escritório lá, porque estava todo mobiliado, levou todo o time para ele, levou todo o time nosso que estava lá. E aí você recebe a notícia lá e como que você faz? Cara, a gente entrou em pânico. Era período de fechamento? Período de fechamento. Folha? Minto. Não, fiscal, fechamento. folha fiscal. Folha fiscal. Puta que pariu. Bom, folha fiscal não tem todo dia de fechamento, né? A parte do DP foi o menos afetado. Por quê? Porque a parte do DP ficou a minha esposa, na época era a líder do DP, e um colaborador que é um amigo meu pessoal, também é do DP. Então o DP não sofreu tanto baque, a gente perdeu um colaborador de DP. Então o DP não foi tanto baque, a gente conseguiu fechar as folhas, mas o nosso fiscal foi bastante problemático. Fiscal e contábil, a gente ficou zerado de fiscal e contábil, não tinha ninguém. E sua esposa desesperada aqui, e minha esposa desesperada aqui. Assim, o nosso voo era no dia seguinte. Né? O nosso voo era no dia seguinte de volta. Era no dia seguinte, a gente ia voltar. Puta, ainda bem. Ainda bem, menos mal. Menos mal. Só que assim, a gente começou a ver alguns indícios, né? Porque assim, a gente pedia, por exemplo, algum relatório de fechamento para esse gestor. Ah, não, você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar ali com captar o seu cliente, você tem que se preocupar com estar em reunião, estar presente. Ele falava muita coisa que a gente gostaria de ouvir, você entendeu? E não funciona bem assim, dependendo do seu momento, e não era o nosso momento de se posicionar daquele jeito, você entendeu? Para você se posicionar do jeito, para você estar fora da sua operação, você tem que ter uma consolidação e um processo montado muito estruturado. E não era o nosso momento. Um dos motivos que a gente tomou na cabeça foi isso. Foi essa falta de processo. Inclusive o seu caso a gente escuta sempre em eventos o pessoal falando. Sim. Né? O Johnny te ajudou bastante ali na época, né? Olha, o que o Johnny, toda a equipe do Serac fez pela gente lá nesse dia... É impagável, né? É impagável, não tem preço que pague. Porque eles acolheram a gente e pegaram no colo. Me arrepia aqui, né? Assim, a gente estava no hotel que a gente ficou lá, que você estava junto com a gente, e a minha mãe começou a chorar. Eu sou um pouquinho mais coração frio, mas a minha mãe, ela é bem emocional. Ela começou a chorar muito, de soluçar. O pessoal do Serac, o Rony, começou a tentar acalmar ela. O Luciano, a Valquíria e a Dani, que são nossos sócios lá, falaram: Arthur, deixa ela é emocional. E agora? Qual que é o plano? Vamos sentar e ver. Então é Luciano assim... Macário? O Luciano Macário, ele mesmo. Ele é foda. Ele é foda, ele é demais. Véio. Qual que é o plano? Arthur, vamos lá. Tô aqui para te apoiar. O que você precisar, estamos aqui. O que você precisar de operação, a gente tem. Aí o Thiago do Serac, né, que é o gestor operacional deles lá. Hoje é o CEO deles, né? Hoje é CEO. Puta cara da hora, velho. Bateu na mesa e falou assim: para tudo. Quando que você volta pra lá, Arthur? Eu falei: amanhã meu voo. Falou: segunda-feira tem um funcionário do Serac lá pra te atender. Pode deixar que eu toco sua operação. Me fala o que eu tenho que fazer. E mandou. Segunda-feira o cara tava lá. Um cara, assim, o cara... Imagina só uma ajuda desse nível. E você imagina um escritório que na época a gente não tinha processo porque o gestor não abria a operação pra gente. Não, vocês estavam vendidos. A gente estava vendido, totalmente vendido. Não adianta, a gente sabe. A gente ficou totalmente vendido, sem operação, sem o processo, sem o controle, porque os controles a gente não conseguia acesso, porque ele fazia tudo na máquina dele. Antes dele ir embora, a gente foi abrir os controles dele, a máquina formatada. Não, no início aqui eu já passei por alguma coisa parecida aqui, quando o funcionário foi demitido, formatar tudo, etc.
né? Hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. É. Mas fortaleceu mais vocês, né? Você saiu lá muito mais forte, né? Acho que Sim. você ganhou mais maturidade. Sua mãe, Isso ganhou muita obviamente, maturidade, é uma mulher principalmente pra madura, mim. mas, obviamente, fica mais amadurecida, né? É. Na verdade, Mas você pra fala, pô, meu, mim, assim, a gente sabe que coisas ruins, altos e baixos podem acontecer Cara, a qualquer momento. deixa eu falar que é o mais importante. Você tem 28 anos. Sim. Então, não é fácil tocar uma empresa de contabilidade com 28 anos. E com um problema desse, é uma catástrofe, é um terremoto, né? Então, Você assim, imagina que se você não tem cara uma que- base de apoio, relacionamento, amigos, etc., você não Você consegue vai dar ficar louco. conta, você vai ficar louco, você vai, né? você vai ficar Então, louco. eu Não. imagino o Luciano Macário lá, ele já falando, ele é foda, né? Ele Então, é o então. cara ele é o doido do processo lá, meu, comercial, meu, eu visitei a empresa dele, meu, o negócio é surreal. A empresa dele de processo é surreal. Ele é um cara top. Mas deu mais maturidade, mais consistência pra você, né? Você ficou mais forte, né? Na verdade, eu aprendi aonde eu estava me metendo, né? Você nunca sabe onde você está se metendo. E ali eu aprendi. Boa. Ali eu aprendi. Boa dica. Eu falei, tá, qual que é o risco que eu estou correndo dentro desse mercado? Boa dica. Parabéns, hein? Isso pra Você mim... tem que saber onde você está se metendo. Exato. Falei, qual que é o risco? Porque até então eu não tinha problema, eu tava tudo beleza. Eu tinha uma operação estruturada. Eu tinha um processo rodando. Por mais que eu não saiba, Você por mais que eu não achava tinha o que controle, tinha, né? eu achava que tinha uma coisa rodando, uma operação rodando. Eu não tinha problema com o cliente, não tinha reclamação. Pra mim, eu falei, meu, tá tudo correndo certo. A partir do momento que você tem um problema é onde você vai saber o que é ser um Aí empresário. você tem 28 anos, né? Você é novinho ainda. Você tem bastante coisa pra passar. Exato. É um aprendizado, né? Sim. Mas deu tudo certo naquele momento. Naquele momento, a gente começou a estudar situações para a gente operacionar de novo, porque a gente não poderia ficar com o Serac o resto da vida, né? E outra, tomando um funcionário de custo do cara, por mais que esteja ajudando, a gente também não é Mas conseguiu passar, entregar tudo que precisava. Precisou de acertou. primeiro momento, ali no primeiro mês, que foi a maior dificuldade nossa. Aí nós partimos drasticamente para uma contratação legal, né? E com todo o apoio do Rony para essa contratação, cara, fera. o Rony ficou a nosso dispor para ajudar com pessoas dentro do escritório. Foi assim surreal também tudo que ele fez pela gente. E contratamos, né? Eventualmente remontamos o time. A parte mais difícil foi achar pessoas que estavam comprometidas. Por quê? A gente contratava. Tava precisando? Tava desesperado? Tava desesperado. Mas eu não posso também deixar a toalha cair. Falar assim, meu, eu tô contratando. Esse cara tá fazendo? Tá fazendo. Ah, mas ele não é engajado, não é legal, não vestiu a camisa, ele tá fazendo o famoso trampo dele. E não é isso que a gente tava procurando, né? O cara quer um emprego. O cara quer ele dar quer um trabalho. Trampo. Ele quer dar um trampo. A gente fala pros meninos, a gente fala, eu e o Pedro ficar falando, eu falo, não, os caras querem dar um trampo, não quer trabalhar, não quer serviço, ele quer dar um trampo só. Deu. E a gente tava com muita dificuldade de contratar, cara. Meu, ficamos quase loucos pra contratar lá. A gente contratou uma moça que ela virou pra mim e falou assim: eu tô aqui pra fazer o meu serviço, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, não. Entregava bem, fazia o serviço direito. Só que eu não posso ter uma pessoa que é recluída totalmente, a gente querendo fazer um monte de coisa e a pessoa não... Meu, você... Estamos dando risada aqui, mas não é exclusividade da sua operação. Ah, imagino que não seja. De todos, né? Aí eu falei, meu, eu não vou deixar começar errado de novo, eu vou contratar a pessoa certa. Até que eu fiz uma entrevista com um rapaz que tá lá com a gente hoje, e ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu acatei a sua história, isso foi a entrevista dele, eu acatei a sua história, eu entendi. Posso ser sincero? A minha meta a partir de hoje é devolver o controle da sua empresa pra você. E assim tá sendo feito. O menino falou pra você? O menino falou pra mim na entrevista. Eu olhei pra minha mãe, eu falei, meu, é ele. Legal, né? Não tem nem o que falar. Aí a gente contratamos ele, contratamos junto um auxiliar, porque também tinha saído. Nessa época a gente tinha prometido pra Paula que a Paula era do departamento pessoal, mas não era
o que ela queria efetivamente. Ela estava ali, ela era muito boa, a Paula, só para esclarecer, é a minha esposa. Ela era muito boa no DP, não tinha um problema que a Paula não resolvia no DP, só que não era o ideal para ela, ela não queria aquilo e isso começou a pesar um pouco para ela. E a gente pegou e falou assim, a gente não pode também deixar ela também sobrecarregada de trabalhar com tudo que está passando, não é fácil. Tá, vamos contratar uma analista de departamento pessoal. Não, o legal é que você está contando E estruturamos. Aqui. Então, o legal que você está contando aqui, porque a gente vê na internet, às vezes não, a gente vê muitas vezes na internet as pessoas falando, né, de coisas muito grandes, de coisas que às vezes não são verdade, né? Uhum. E aqui o ContaCast tem esse propósito de trazer pessoas empreendedoras. Eu vi sempre você nessa coisa empreendedora, né? E você está contando de uma forma muito simples problemas que as pessoas têm e elas não gostam de falar, porque elas acham que é simples, né? E você, na sua simplicidade, está entregando aqui muito conteúdo legal, que é o que passam os empresários contábeis. Eu não falo nem contador. Todo contador é um empresário contábil, que eles passam todos os dias esses problemas, mas eles não enxergam esses problemas. É verdade. E a internet também não mostra isso daí, né? Porque mostra muito glamour, muitas, né? Na internet é o mundo ideal que a gente mundo fala. ideal, e a gente não tá no mundo ideal, né? A gente tá Exato. no mundo real. E você tá mostrando aqui de uma forma muito simples o mundo real. Isso. Mas, Arthur, ó, eu vou te convidar para um outro ContaCast. A gente tem aqui um tempo de 50 minutos para cada 50 minutos em média, Robinho. porque é o nosso padrão Netflix, né, que a gente adotou aqui, padrão porque Netflix. se é muito extenso, o pessoal não assiste. Então não, a gente nem faz um, não, mas tá tudo tranquilo. Eu já vou deixar o convite para você vir aqui uma outra vez aqui. A gente marca. A gente pode convidar vou convidar o Pedro também pro Pedro vir aqui, entendeu? Sim, a gente marca sim. Para vocês virem. Inclusive, hoje eu ainda tenho uma reunião com o Pedro. Então. Eu tenho uma reunião com ele hoje. Acho que ele é um jovem que nem você, promissor na área, então é legal. A história dele também é bem legal, vale então. muito a pena. É assim, é de se comover com a história dele. É bem bacana. Então nós vamos convidar ele. Mas ó, fica aberto aí para você falar suas considerações finais, agradecer quem você quiser, mandar um abraço, falar aí. Bom, fica à vontade. Na verdade, na verdade, a oportunidade de eu contar aquela questão que, na verdade, tudo tem um risco, né? É isso que eu quero deixar, essa é a mensagem que eu quero deixar, na verdade. Tudo existe um risco. Se você quer empreender, às vezes você vai ter alguém que vai te falar assim, nossa, mas essa pessoa tá lá empreendendo, ele é um empresário. Cara, mas tá, qual que é o risco que eu assumi de ser empresário? Qual que é o risco que eu tenho de ter a minha empresa? O que eu tô cuidando? Aonde eu estou me metendo com isso? Parabéns. Você entendeu? E eu não sabia onde eu estava me metendo. Hoje eu sei onde eu estou me metendo e tenho orgulho de falar que eu gosto sim da contabilidade, eu adoro, eu quero continuar crescendo cada vez mais, né? Então, assim, eu me acertei, hoje eu ajudo empresários e, assim, eu agradeço muito a minha mãe. A minha esposa, na minha época de namoro, ela falava assim, você tá perdendo tempo com esse negócio de engenharia, tá? Só pra te falar, uma hora... Mulher tem mais sensibilidade. Eu falei, mulher é demais. Eu falo, não tem... E hoje eu tô lá, eu e ela. Eu falei, ela falou, não tem nem sentido você tá lá com a empresa precisando de você indo atrás de outro emprego, de outra coisa, sendo que você sabe fazer a coisa rodar. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu quero fazer. Saiba onde você tá se metendo, porque existem consequências, mas os frutos também são muito bons. Legal, né? Cara. Obrigado, Robinho. Arthur, prazer estar aqui, cara. Agradeço demais o convite. Prazer todo meu estar aqui, porque assim, né, a gente tem que... O Kaique tá comigo em todos os episódios do ContaCast aqui, da segunda e terceira temporada. A gente sempre quis trazer histórias diferentes e aí histórias reais, verdadeiras, né? E você mostrou aqui que, né, que você não precisa... Você tem que contar também dos pequenos problemas, né? Sim. Você contar das particularidades do dia a dia, que a gente vive um mundo real, né? Um mundo de carne e osso. O mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito, mas é de carne e osso, e etc. Basta você ter a força de se desenvolver para estar preparado para enfrentar, cara. Isso aí, cara. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, meu querido. Arthur, prazerzão estar aqui. Arthur da Croma Contabilidade Santo André. Era Organiza, agora é Croma. Agora é Croma. Demos aqui em primeira mão, né? A mudança aí. Foi o primeiro lugar que eu anunciei. Foi o primeiro lugar que eu passei aqui para vir a público. Legal. Gente, obrigado aí por mais um ContaCast. Obrigado. Valeu, um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu.